brasileira. Obrigada, senador Donizete. Eu quero, então, cumprimentar todos aqui, cumprimentar vocês e pedir desculpas pela minha emoção, mas eu quero ter uma justificativa essa minha emoção. Primeiro, porque eu conheci o presídio de Tucum há muitos anos atrás, acho que foi no início dos anos 90, que eu estive lá, visitando apenas, e pude perceber as dificuldades, o sofrimento e a convivência daquelas mulheres, uma rápida visita, inclusive. Mas o que me fez ficar emotiva aqui foi a visita que eu fiz ao Centro de Recuperação Feminino da região metropolitana de Belém do Pará. Aquele presídio é um exemplo do total abandono que uma população carcerária vive. Um lugar que foi improvisado. Me parece que é essa um pouco a característica de alguns presídios brasileiros, especialmente quando se trata de presídios femininos, porque da população carcerária, se eu não estou com os dados tão atualizados, apenas em torno de 5% é a população carcerária entre a população como um todo que se encontra presa. São 5% de mulheres. A realidade das mulheres no sistema prisional é muito diferente da realidade de homens no sistema prisional, porque as mulheres elas têm necessidades muito próprias e tem uma realidade muito própria das mulheres. E me parece que, de um modo geral, e os dados, as pesquisas mostram isso, e pelo trabalho realizado pela Dalila, a maior parte das mulheres em situação de prisão são mulheres jovens, deu para perceber pelas imagens, são mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres, muitas vezes, que estão lá porque são mulas, estão a serviço do tráfico, por causa do companheiro que é traficante, ou por causa de um filho que é traficante, essa mulher muitas vezes acaba indo para a prisão. E no presídio lá de Belém do Pará, deu para perceber com muita clareza o abandono que essas mulheres vivem. As que são indisciplinadas, e eu coloco entre aspas, ficam numa cela gelada, fria, onde cabe no máximo 2 pessoas, estão em 4, 5, penduradas nas grades, totalmente escura, sem iluminação nem artificial e nem natural, um verdadeiro abandono. Aquelas que estão grávidas, muitas vezes sem assistência médica adequada, sem um acompanhamento pré-natal. E eu fiquei me perguntando quando eu estive lá, e essas crianças que nascem aqui? Chegam ao mundo numa realidade tão cruel, tão diversa, tão difícil. E aí eu penso que o objetivo desta audiência pública, e aí eu quero aqui parabenizar a Dalila, porque ela se dispôs a fazer esse trabalho durante 10 anos voluntariamente. Foi um trabalho voluntário, dedicação dela pessoal. E traz essa experiência para ser divulgada aqui, e aí eu aproveito a oportunidade também para agradecer à Comissão de Direitos Humanos, agradecer ao senador Paim, que prontamente atendeu essa solicitação, porque o objetivo é justamente divulgar uma experiência, pode ser até que existam outras experiências positivas em outras realidades prisionais, que eu não conheço, mas eu entendo que essa é uma experiência muito importante, mas que ela não pode ficar no âmbito de um trabalho voluntário. A ideia é que isso se transforme numa política pública, né? Uma política pública que, de fato, venha atender as pessoas em situação de prisão. Porque nós temos mulheres em situação de prisão, homens em situação de prisão e jovens. Quantos jovens, né? Pessoas jovens também que vivem uma realidade do sistema socioeducativo que muitas vezes também não contempla essa especificidade da juventude ou mesmo a especificidade das mulheres. Acho que o desafio é esse, é olhar o ser humano com um olhar holístico, na sua integralidade. É um ser humano que,
por alguma razão na sua vida, cometeu algo que precisou ser conduzido a um sistema de encarceramento, mas que aquela medida deve servir de mudança de vida, de transformação daquele ser humano. Mas se não se cria as condições para isso, não será transformado, não será um ser humano diferente, né? E que sociedade é essa que levou esse ser humano lá para dentro? E aí Valdirene resgata uma questão importante, Valdirene. Nós vivemos num momento muito delicado do nosso país, onde se aflora de forma muito forte o ódio das pessoas. Eu já tenho mais de 50 anos de idade e nunca senti na minha vida tanto ódio, intolerância no meio das pessoas. Intolerância com relação à população LGBT, intolerância com relação ao menino e à menina que comete algum delito, por isso se defende com tanta veemência a redução da maioridade penal. Intolerância com a população LGBT, que é muito forte. Intolerância, tanto é que se aplaude muitas vezes a justiça feita com as próprias mãos. Quantas pessoas foram amarradas em postes, nas ruas, nas vias, e aplaudido por outros, porque acha que essa é a verdadeira justiça, é a justiça feita com as próprias mãos? Então, esse ódio, essa intolerância, esse sentimento de vingança, de tentar agir com as próprias mãos, não constrói algo novo, não constrói. Então, a nossa sociedade está se deteriorando. E quem está hoje no sistema de prisão é vítima também dessa sociedade. Cometeu algo, né, que não deveria ter sido feito, mas é vítima também. Então, eu penso que é preciso, sim, ter políticas públicas voltadas para essa população, mas eu foco aqui essa questão da mulher, pelo trabalho que nós fizemos da CPMI, mas porque também as mulheres têm uma realidade muito própria. E aí eu volto a dizer, também a Valdirene, ou a Dalila, falou sobre isso. Quando a mulher está numa situação de prisão, ela normalmente não recebe visita. Ela fica muito só, naquele abandono. Mas se for o contrário, o seu companheiro, o seu marido que está preso, todo final de semana, a sua mulher, a sua companheira está lá, enfrentando fila, enfrentando inclusive, tendo que passar pela revista íntima, algo que nós estamos tentando resolver, que ainda não foi, acho que ainda aprovado pelo Senado, pelo Congresso, já foi aprovado o nosso projeto? Já se tornou lei? Eu ainda não tenho essa informação. Ou seja, exigindo que as mulheres passem pela revista íntima para poder ter acesso a visitar um filho que está preso, visitar o marido que está preso. Mas quando ela, a mulher vai estar presa, ela não tem a mesma visita. Então, o sentimento dela, enquanto mãe, enquanto companheira, é muito mais forte, né, pelo fato de ser mulher. E aí eu acho que também é preciso ter uma atenção especial por causa da maternidade. Porque a mulher que está presa, muitas vezes ela prefere ficar numa situação de prisão, como eu diria, num local não muito adequado, talvez não quer ser transferida para um local melhor, porque aonde ela está mais próxima da família. Ela não quer ficar distante da sua família. Então, mesmo na prisão, ela não perde o vínculo, não perde o amor, não perde a atenção que ela tem para com seus filhos menores, que ficaram em casa, muitas vezes, e sem ter os cuidados, né, de pessoas de quem ela gostaria que cuidasse. Enfim, acho que é uma realidade muito própria. Então, assim, acho que eu quero finalizar essa minha fala fazendo esse pedido, esse apelo, essa observação para que os poderes públicos, tanto a União quanto os estados, olhem o sistema prisional
com o olhar de criar políticas públicas específicas para esse tipo de população também, né? Que tem uma realidade muito própria e tem as suas especificidades. E que não é difícil, né? Não é difícil, é uma questão de investimento nas pessoas, nos profissionais, para que de fato se preparem e criem as condições de atendimento. Mas mais do que isso, é o olhar que se tem sobre essa população. Não é um olhar de discriminação, de preconceito, mas um olhar de ser humano. São pessoas que precisam, né, de uma atenção especial do Estado, de uma atenção especial do poder público. Então, eu acho que eu parabenizo o trabalho que a Dalila Lubiana fez, né, que continua fazendo, serve de estímulo e de provocação para todos nós, para todas nós, no sentido de que os poderes públicos, tanto o executivo quanto o legislativo, tenham uma atenção voltada para essa realidade. E que a própria sociedade também reveja as suas posturas, né, os seus conceitos com relação a essas realidades. Acho que nós precisamos enfrentar, criar, né, outros mecanismos, outros instrumentos preventivos que evitem que as pessoas realmente entrem para esse mundo, né, do crime, ou, enfim, de outras situações que leve para o encarceramento. Nós precisamos reduzir essa população encarcerada, né? E reduzir de tal modo que as pessoas possam ser inseridas num processo produtivo, num processo educacional, e que leve a ter uma vida mais digna, uma vida mais humana, e assim a gente possa ter uma sociedade um pouco melhor. Então, parabenizo a Comissão de Direitos Humanos por ter criado essa oportunidade, por ter dado essa oportunidade. Parabenizo também aos profissionais que aqui estão, tanto o Marco Aurélio, mas também a Valdirene, pela sua fala, pelas suas colocações, Valdirene. Que bom, né, que o Ministério da Justiça tem essas preocupações, e a Dalila pelo trabalho realizado. Então, agradeço também ao senador Donizete por estar aqui conosco nesse momento. Muito obrigada.